Bom dia, pessoal da paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Nós somos a Igreja Invisível e eu sou o pastor Valmir Reis, seu amigo de todos os dias. Nós estamos aqui neste programa A Hora da Palavra Revelada. Pedimos que a bênção de Deus venha sobre todos vocês nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir que tua bênção venha sobre a vida dos teus filhos, que eles possam receber da tua parte algo grande, poderoso e forte nos seus corações. Fortaleça o coração daqueles que precisam de uma bênção urgente, que o Senhor atenda a nossa oração, leva-nos ao entendimento da tua vontade. Obrigado por tudo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Né? Esse é o único programa que eu faço, única live, o único programa que eu faço de manhã, né? Às quarta-feira, 10 horas da manhã. Desde que começou essa quarentena, desde março, a gente vem trabalhando de acordo com os acontecimentos, né? À medida que a quarentena vai acabando, a gente vai se adaptando e a gente vai encontrando o melhor horário para a gente poder fazer o trabalho, tá certo? Então nós temos as nossas lives segunda, terça, quinta e sexta. Nós temos a escola de discípulos às 20 horas, né? Às 20 horas, segunda, terça, quinta e sexta. E quarta-feira nós temos a Hora da Palavra Revelada. Amém? A Hora da Palavra Revelada é às quarta-feira, 10 horas da manhã. Se você quiser nos acompanhar, nós temos aí essa página, a página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Para você nos acompanhar, você tem que curtir e seguir. Curtir e seguir. Não basta só curtir, tem que seguir também. Amém? Para poder nos acompanhar e receber aí as notificações. Curtir e seguir. Tá certo? Também temos o canal no YouTube. O canal no YouTube é Pastor Valmir Reis. Pastor Valmir Reis. Tá certo? Amém? Ali você se inscreve, aciona o sininho, dá aquele like e compartilha. Amém? Tá chegando aí a irmã Ana Magalhães, junto com o seu cafezinho. Já quero dar para a pastora Renata aqui. Pastora Renata, tá aí o cafezinho da irmã Ana Magalhães. Deus te abençoe, Ana. Sempre aquele cafezinho abençoado, né? A Magali também tá junto com a gente aí. Bom dia, Magali, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, Patrícia Farias. A paz do Senhor Jesus também. Bom dia aí para a família, para o seu Farias e para o Rafinha, né? Apesar que hoje o seu Farias foi trabalhar. Acabou a folga. Acabou a folga, né? Pegou uma folga grande, agora tem que trabalhar. Agora tem que dar o duro. Amém? E o Rafinha estudar, né, Rafinha? Acabou a folga, Rafinha. Vamos estudar, que estudar faz bem. Amém? Pastor Renata, quer dar um bom dia pro pessoal aí? Um bom dia na paz do Senhor, queridos. Estamos juntos, mais um dia abençoado. Exatamente. Mais um dia abençoado, mais um dia de bênção, mais um dia de glória, de graça, de amor. Aleluia. E de bondade. Pessoal, vamos rápidos para nós entrarmos na palavra revelada, tá? Na semana passada nós falamos e nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos estudando aí o livro de Tiago. Tiago, nós estamos no capítulo 1 e nós estamos estudando o versículo 2 ao versículo 4. Tá certo? Versículo 2, versículo 4. Nós vamos tirar as principais partes do livro de Tiago. Na escola de discípulos, a gente estuda o livro inteiro, né? A carta inteira, versículo por versículo, tá? Não, na palavra revelada não. Na palavra revelada a gente vai tirar partes, tá? Partes, nós vamos tirar destaques da palavra e poder compartilhar com vocês, tá certo?
Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Nós estamos praticamente na última parte do versículo 4, tá? Diz assim, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Amém? Eu li o 2 e li o 3. Agora o 4. Que essa perseverança seja perfeita. Com qual propósito? A fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém. Amém? Algumas versões dizem não faltando em nada. Tá? Então vamos trabalhar em cima do versículo 4, porque o versículo 2 e o versículo 3 nós já trabalhamos, né? Falamos sobre ser feliz, sobre aflição, sobre provação, falamos sobre perseverança, né? Nós vamos falar agora do resultado, amém? Tá? Do resultado. Para que sejais, na linguagem antiga, diz assim, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Na linguagem moderna, como é que está escrito aí, pastora? Versículo 4? Na linguagem antiga, né, pastor? Você é a moderna. Na moderna. Ah, tu tá com a antiga. Porque a moderna está aqui. Então lê a moderna. Lê qual? O 4? Só o 4. 4. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém? Então vamos lá, pessoal. Aqui tem uma explicação depois boa, tá? Tá. O termo perfeito merece explicação, tá? O termo perfeito merece explicação. Não significa uma ausência de defeitos. Amém? Muitas vezes, quando a palavra perfeita aparece, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, não significa perfeição no sentido de ausência de defeitos. Tá? A gente vai aprender aqui que existe um certo tipo de perfeição, amém, que nós podemos encontrar, nós podemos alcançar, tá? Lógico que a perfeição, segundo Deus, a perfeição no nível de Deus, essa praticamente é impossível alcançar. Alguém ser perfeito como Deus, tá? Mas Deus estabeleceu uma média de perfeição alcançável, que nós podemos alcançar. E é essa que Tiago está falando, tá? Então a palavra não significa ausência de defeitos. A palavra grega usada é teleioi. Não sou nenhum grego, mas a palavra quer dizer mais ou menos isso, tá? Plural de teleois, que pode apresentar vários sentidos. Já expliquei que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, amém? E aí quando se interpreta para o português, quando vai para o português, uma palavra no grego, às vezes tem vários sentidos no português. E a gente precisa descobrir o que encaixa, como se encaixa essa palavra no português, naquilo que Deus está falando, tá? Para nós, tá? Então, os sentidos dessa palavra é o seguinte: pode ser perfeito, adulto, maduro e plenamente desenvolvido. Eu vou repetir. A palavra perfeito, amém? No grego, ela vem da palavra teleioi, que no plural é teleios, tá? Que pode apresentar vários sentidos, entre eles o próprio perfeito, adulto, maduro, plenamente desenvolvido. Nos papiros antigos, esse termo era usado para designar a maioridade civil das pessoas que se tornavam assim responsáveis, tá? Isso aqui é bom você entender, né? Que antigamente esse termo era usado para designar a maioridade civil das pessoas
que se tornavam assim responsáveis. Então toda vez que a pessoa alcançava a maioridade civil, tá, que ela se tornava responsável, essa palavra era usada, tá? Essa palavra perfeito, essa palavra teleioi, tá? Quer dizer, olha, o filho da vizinha está completando 18 anos, amém? Ele está virando teleioi, está virando uma pessoa madura, está virando uma pessoa perfeita, quer dizer, está atingindo a maioridade civil, tá? Mais ou menos essa a ideia, tá? Era usado também para frutos maduros e para mercadorias em boas condições ou completas. Esta explicação permite-nos entender as exortações bíblicas que sejamos perfeitos. Por exemplo, Mateus 5,48, Jesus disse o seguinte: olha, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém? Se você ler esse texto aqui, de Mateus 5,48, sem esse entendimento, amém, que eu estou te dando aqui agora, você pode dizer, pô, mas isso é impossível. Como é que eu vou ser maduro como Deus? Amém? Né? Como é que eu vou alcançar a perfeição divina? Isso para mim é muito difícil. Você olha para você mesmo e diz, essa é difícil, tá? Mas quando você entende que essa palavra quer dizer que é uma perfeição alcançável, amém? Que fala de maturidade, que fala de responsabilidade, né? Alguém que adquiriu uma idade de ter responsabilidade, adquiriu maturidade suficiente para assumir as responsabilidades, aí você vai entender o que Jesus está querendo dizer, amém? Tá? Porque é exatamente isso que Deus quer da gente, né, pessoal? A gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, tá? Só que a gente não pode viver como criança o resto da nossa vida. A gente tem que buscar essa maturidade, amém? A gente temos que buscar uma maturidade em que as pessoas possam ver que a gente temos responsabilidade e compromisso com o cristianismo, tá? A gente percebe que muita gente vem para a igreja, tá? Até alcança o novo nascimento, mas não quer crescer, não quer se desenvolver, não quer alcançar esse nível de maturidade. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso, tá? E se tem uma coisa que Deus exige é que seus filhos alcancem a maturidade, que os seus filhos alcancem o nível de compromisso e de responsabilidade, amém, diante da sociedade. Porque é isso que vai fazer, amém, a glória de Deus se manifestar no meio da sociedade. Uma sociedade que vive sem direção, uma sociedade que deixou de estabelecer, amém, responsabilidade e compromisso. Essa que é a verdade. E o cristão precisa mostrar que ainda existe um povo nessa terra que tem responsabilidade, que tem compromisso com as leis, que tem responsabilidade e compromisso com as finanças, que tem responsabilidade e compromisso principalmente com Deus e a sua palavra. Amém? Tá? É isso que Deus espera da igreja. Tá? Por favor, pastora Renata, na linguagem de hoje, como é que está escrito aí Mateus 5,48? 5,48? Isso. Aqui. 5,48, 5. Mateus... Aqui não tem 5,48 não. Mateus 5,48 aqui não tem. Não tem Mateus 5,48 aí? 48 não, tem 5,48 não. Só ele vai até o 28, 29. Então você procura aí qual é esse versículo aqui. Será que eu anotei errado? Aqui não. Ó, tem o 48 não, aqui, Renato, mas é Mateus 13. Mateus 5,48 tem, filhinha. Então olha aqui nessa Bíblia, aqui na linguagem de hoje. Ah, deve estar faltando a página aí. Não. 5. Então deve estar faltando a página. Então, pegou a Bíblia faltando página. Então vamos. Essa Bíblia que tá aqui, ó. Portanto, sejam perfeitos,
assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tá? Agora preste atenção aqui, amém? Que tem mais um versículo, que tem mais uma explicaçãozinha aqui interessante. Tá? Há um nível de perfeição, de maturidade para Deus, a absoluta. Tá? Amém? Há um nível de perfeição, de maturidade para Deus, que ela é a absoluta. Tá? Há também um nível para nós. Evidentemente, não se diz que devemos ser como Deus, mas que devemos alcançar o nível que de nós se espera. Amém? Então, o nível de perfeição não é segundo Deus, mas é aquilo que se espera para nós como homem. Amém? Então, por isso nós temos que entender o que Mateus está falando aqui, o que Jesus ensinou aqui, sobre alcançar esse nível de perfeição. Assim como Deus é perfeito. Amém? Deus é perfeito no nível dele. Mas nós temos que alcançar o nível de perfeição que Deus deixou para o homem. E o homem tem que alcançar esse nível de perfeição, porque Deus deixou para a gente alcançar o nível de perfeição segundo o homem. Tá? Vamos lá. Achei, pastor. Tá. Entendemos então que na medida em que vamos vencendo as provações e fortalecemos a nossa fé, vamos nos tornando adultos espirituais. Amém? Aleluia. Eu vou encerrar esse momento, essa expressão aqui, com essa frase aqui. Ó. Entendemos então que na medida em que vamos vencendo as provações e fortalecemos a nossa fé, vamos nos tornando adultos espirituais. Se você começar a encarar tuas lutas e tuas provações como um meio, amém? Como um meio de Deus estar usando isso para o teu fortalecimento e para a tua maturidade, amém? Você vai ver que as tuas lutas e as tuas provações, você terá um resultado muito melhor, amém? Tá? Você vai vencer que você não vai nem notar. Por quê? Você transformou algo negativo em algo positivo. Percebe? O problema é encarar a luta, o problema é encarar as provações como algo que não dá para saturar, que não dá para aguentar, ficar reclamando, ficar murmurando, tá? Não. Amém? Ó, muda a chavinha da tua mente, tá? Tá passando a provação? Tá passando uma luta? Estabeleça a chavinha na palavra oportunidade. Amém? Deus está me dando uma oportunidade de eu me fortalecer na minha fé e de eu crescer, amadurecer, adquirir responsabilidade. Amém? Deus vai colocando coisas maiores na tua vida, inclusive bênçãos maiores na tua vida, na medida que Ele for percebendo que o teu caráter está se encontrando com o nível de maturidade, de responsabilidade. Deus não pode dar coisas para gente irresponsável. Amém? Tá? Deus não pode. Se Deus der coisas grandes para gente irresponsável, o que elas fazem com isso? Elas trazem escândalos. Amém? Está aí diante dos nossos olhos. Pessoas que adquiriram aí o mundo inteiro aí, amém? Se tornaram ricos no meio evangélico, se tornaram poderosos, adquiriram um nome, amém? Tá? Que foram capazes até de entrar no mundo político, tá? Só que não tinha responsabilidade, não tinha maturidade. E o que causou? Causou o quê? Uma fé irresponsável. Amém? Uma vida cristã irresponsável traz escândalo, porque a pessoa não aguenta, não suporta. Não está preparada, tá? Né? Amém? A soberba, o orgulho vai invadir o coração dela, porque ela não tem maturidade suficiente para adquirir coisas grandes. Por isso que Deus às vezes não permite que as coisas grandes cheguem na nossa mão. Verdade. Porque a gente não está pronto. A gente não está pronto. A gente não está pronto para certas coisas. Amém? A gente temos que crescer e amadurecer para que Deus coloque na nossa vida coisas grandes. A gente temos que amadurecer.
Tá certo? Vamos lá, mais um tópico aqui. Fugir das lutas não produz, ou seja, fugir das lutas não conduz à maturidade. Olha aí, tem que encarar. Fugir das lutas não conduz à maturidade. Não fuja das tuas lutas. Não fuja das tuas provações. Se mantenha sentadinha aí no banco, amém? E faça a prova até a última. E não entregue em branco, não. Amém? Aleluia. Tá? Na próxima lição você vai aprender a pedir sabedoria para Deus. Tá entendendo? Porque Deus vai te dar sabedoria para você responder às lições da tua vida. Então, não fique desesperado quando a provação vir. Quando as lutas vêm, não entre em desespero. Amém. Amém? Vai buscar Deus. Vai crescer na fé. Vai se fortalecer na fé. Faz o exercício do jejum. O exercício da oração. O exercício da leitura da palavra. O exercício da comunhão. Amém? Você sabe o que é o exercício da comunhão, né? Vai para a igreja. Vai estar junto com outros irmãos. Orando, louvando, buscando a presença de Deus. Esse é o exercício da comunhão. Vamos lá. Fugir das lutas não conduz à maturidade. Desviar-se ou ignorar os problemas também não. Mas enfrentá-los e vencê-los, isto sim, conduz a um estado de adultos, tanto espiritual quanto emocionalmente. Amém? Enfrentar as lutas, enfrentar nossas batalhas do dia a dia, amém? E responder às nossas provações, nos conduz a um estado de adulto, tanto espiritual quanto emocionalmente. Amém? Tá? Vamos para a última parte do versículo 4. Não faltando em coisa alguma. Não faltando em coisa alguma. Não tendo falta de nada. Não faltando em coisa alguma ou não tendo falta de nada na linguagem de hoje. Tá certo? Aleluia e glória a Deus. Deus quer que você enfrente a tua luta e a tua provação. Vamos lá. A Bíblia na linguagem de hoje verte esta expressão como sem faltar nada. Acabei de falar agora. Este é um aspecto desafiador. Por que tantos cristãos vivem hoje vidas incompletas onde falta tanto? Amém? Você sabe que essa era uma das questões minhas na minha vida dentro da igreja? Eu olhava para crente que anos e anos dentro da igreja e eram pessoas vazias, pessoas derrotadas, amém? Meninos, crianças, né? Com seus 50, 60 anos, 40 anos, tá? E muitas vezes, esse tempo todo dentro da igreja, e você via que não tinha nada, né? Que não progredia, não prosperava, não avançava, não saía do lugar, vivia sempre aquela mesmice, tá? E a gente percebia que o evangelho fazia a pessoa crescer, progredir, prosperar, avançar. Se a pessoa andar alinhada com a palavra de Deus, não tem como ela não prosperar. A Bíblia diz que todas as coisas virão sobre ti. Amém? Se você anda alinhado na palavra, tá? E você tem um projeto de vida, você tem o teu trabalho, você tem a tua profissão, você tem o teu ganha-pão, não tem jeito das coisas não acontecer na tua vida. Amém? Não tem jeito as coisas não entrar na tua vida, não dar na tua vida. Só se você não tiver conhecimento, e a Bíblia diz que a falta de conhecimento tem estragado muita gente. Amém? Muita gente não consegue as coisas porque falta conhecimento. O que leva as pessoas a progredir, a prosperar no reino de Deus é o conhecimento da palavra, né? Quando a pessoa conhece a palavra e pratica ela e vive ela, não tem como ela não progredir, não tem como ela não avançar. Amém? Aleluia. Tá? A gente precisa entender isso. Tá? Vou repetir aqui. Ó.
Por que tantos cristãos vivem hoje vidas incompletas, onde falta tanto? Porque o enfoque da vida cristã está errado. Amém? Tem uma visão errada da vida cristã. Tá? Então, olha, tem dois extremos que a gente tem que evitar. Tá? O extremo da pobreza ao ponto de viver a extrema miséria. Tá? E o extremo da riqueza, amém? Para viver uma super prosperidade que não é para todos. Tá? Existe um ponto de equilíbrio. Tá? Você pode ser próspero, amém? Nem sendo pobre, nem sendo pobre, nem demasiadamente rico, financeiramente falando. Tá? E é esse ponto de equilíbrio que Deus quer que você encontre. Tá? Você pode ser uma pessoa próspera. Tá? Você pode encontrar a prosperidade segundo Deus. Tá entendendo? Mas você tem que buscar ela. Tá? E ela começa primeiro, ela começa pela tua busca da maturidade. Amém? Se você buscar a maturidade, você vai acabar encontrando esse equilíbrio. Vamos lá. O enfoque da vida cristã está errado. Tá? Amém? As suas prioridades, sua forma de enxergar o evangelho, amém? A sua forma de buscar o evangelho. Tá? Muitos há que foram atraídos para o evangelho por causa das bênçãos que ele pode dar-lhes, por causa do que pode receber de Cristo. E eu já falei uma vez, amém? Não sei se eu falei em alguma live, eu sei que na igreja eu já falei, tá? Se a pessoa vem na igreja que está doente e quer só a cura, amém? Ela pode se tornar crente por um período, mas o só querer a cura e ser grato só pela cura não vai deixar ela crescer espiritualmente. Porque ela tem uma visão errada da busca pelo evangelho. Amém? Tá? Em primeiro lugar, ela tem que buscar o reino de Deus. Reconhecer a sua condição espiritual. A questão da doença que ela está vivendo, que para ela é a prioridade, a cura da doença, tá? Amém? É detalhe, é apenas um detalhe. Tá? Então, se ela não tiver a visão certa, correta, amém? Se ela buscar o evangelho só pela cura, tá? Ela pode até se firmar, mas é por um período. Tá? Logo depois ela vai enfraquecer, porque ela não vai adquirir raiz. Amém? Tá? Ela precisa mudar o foco. Talvez Deus pode até usar, né? Não que Deus colocou a doença no corpo dela, tá? Mas Deus pode usar a necessidade dela de cura, de atrair ela para o seu reino. Amém? Mas depois que ela for atraída, ela tem que mudar o foco. Ela tem que entender o que Deus quer para a vida dela. Tá? E entender o porquê que ela chegou até ali. Percebe? Tá? Então, às vezes os problemas da vida de uma pessoa, e as pessoas vão buscar a igreja por causa desses problemas, os problemas é apenas uma isca. É apenas a minhoca. Amém? Tá? Mas depois que se resolve esse problema, ela tem que mudar o foco. Porque ela já saiu do anzol. Ela já foi colocada no aquário. Ela já está dentro do aquário. Amém? Então agora ela tem que cuidar da vida espiritual dela. Ela precisa conhecer o evangelho. Ela precisa entender por que ela está ali. Amém? O propósito de Deus para a vida dela. O problema é que a pessoa, ela fica com foco só em buscar bênção. Bênção, 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 bênção. Não, meu irmão. Amém? A maior bênção que a pessoa recebe, tá, é a vida eterna. Sabe? É o saber que ela recebe a própria vida de Deus dentro dela. O novo nascimento. Amém? O Espírito Santo habitando no corpo dela, direcionando a vida dela, levando ela à verdadeira felicidade. Amém? E entendendo que a felicidade aponta para o futuro. Amém? Se você ler Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que é a felicidade, você vai ver lá que a felicidade aponta para o futuro.
Olha, bem-aventurados que choram, porque serão, futuro, consolados. Amém? Tá? Então, se a pessoa entender que a felicidade dela, amém, não está ligada a esse mundo, mas está ligado à eternidade, ela vai viver bem melhor aqui nesse mundo. Ela vai entender que aqui é só uma passagem. Que ela vai ter aqui nesse mundo, ela vai ter momentos de alegria, mas não a perfeita felicidade. A perfeita felicidade nós só vamos encontrar depois que passarmos para a eternidade. Aqui nós vamos ter períodos de alegria que vai transparecer uma certa felicidade. Porque a felicidade aqui não é coisas. A felicidade aqui não é estado. A felicidade aqui é presença. Presença de Jesus. Amém? Aleluia. Sou feliz porque Jesus está presente na minha vida. Amém. É isso que me torna uma pessoa feliz. Não a minha condição financeira, não o estado que eu vivo. Amém? Não as posses. Amém. Tá? As posses, amém? O progresso e a prosperidade proporciona para mim momentos e períodos de alegria. Tá? Mas não a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é a presença de Jesus. Sou feliz não porque adquiri um carro. Sou feliz porque tenho Jesus. Amém. Sou feliz, amém? Não porque adquiri uma casa boa para morar. Não, sou feliz porque tenho Jesus. Aleluia. Porque Jesus mora comigo. Amém. Amém? Jesus é a minha verdadeira felicidade. Tá? E ela será eterna quando eu passar para a eternidade. Glória a Deus, é verdade. Amém? Porque nós vamos viver para sempre com Jesus na sua presença. Aleluia. Se o crente, e se a pessoa entender isso, que a busca da felicidade dela, amém, é simplesmente buscar Jesus, ela vai começar a entender o que é a vida. Tá? Tem muita gente dentro da igreja que não entende. Amém? Ele transfere aquilo que deveria ser realmente o seu alvo e o seu objetivo de felicidade para coisas. Fala, pastor. Quando a pessoa, ela conhece Cristo, ela conhece Deus mesmo, entendeu? Não de ouvir falar, mas de como ele andar, pastor, e de ter experiências com Deus, a pessoa, entendeu? Ela vê o quê? Ela conhece o Deus que ela serve e a alegria dela, entendeu? O prazer dela está em quem? Em Cristo. Não é em coisa material. Coisa material a gente morre e fica aí. É ou não é? Não é? Às vezes a gente está dentro da igreja, fica revoltado, fica inconformado. Por que aquele prospera? Por que ele tem e eu não tenho? Não, entendeu? A tua alegria não pode estar nas coisas, é verdade, tem que estar em Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. E tem um hino da harpa que diz assim, ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou. Entendeu, pastor? Então a nossa satisfação tem que estar em Cristo, Cristo, não é em coisas, né? Ô Magali, dá licença de eu te corrigir. Felicidade, você colocou aqui, felicidade são momentos. Não. Amém? Você pode ter momentos de alegria, tá? Felicidade é a presença de Jesus na tua vida. E essa presença de Jesus vai daqui até a eternidade. Você sempre será uma pessoa feliz, tá? Porque eu não dependo de circunstância para ser feliz. Eu dependo da presença de Jesus. O meu estado emocional pode estar triste. Meu estado emocional pode estar abatido. Amém? Isso não quer dizer se eu sou feliz ou não. Amém? Eu não meço a minha felicidade pelo meu estado emocional. Eu meço a minha felicidade por aquilo que possuo para sempre. E o que eu possuo para sempre é a presença de Jesus. Amém? A minha felicidade é medida pela presença de Jesus. Aleluia. A presença de Jesus me torna uma pessoa feliz. Tá? Agora, dentro da presença de Jesus, no meu dia a dia, tenho momentos de alegria e momentos de tristeza. Com alegria ou sem alegria, com alegria ou com tristeza, amém? Sou uma pessoa feliz. Amém? Sou uma pessoa feliz. Eu não dependo do meu estado emocional. Tá certo? Tá? Aleluia. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui onde eu parei.
Vamos lá. Para que... Aqui. Diz assim: muitos há que foram atraídos para o Evangelho por causa das bênçãos que ele pode dar-lhes, por causa do que pode receber de Cristo. Estou falando de foco, tá? Teu foco tem que ser Jesus. Amém? Na realidade, isso não está de todo errado. Amém? Tá? Você pode buscar as coisas. Você não pode fazer as coisas e tornar a tua felicidade. Tá? Buscar é importante, você buscar. Crescer, amém? Isso é importante. Tá? Muitos há que foram atraídos para o Evangelho por causa das bênçãos que ele pode dar-lhes, por causa do que pode receber de Cristo. Na realidade, isso não é de todo errado. Mas o trágico é quando a vida cristã não é vista como uma luta, como um enganjar-se com Cristo, e sim como fuga. Amém? Tá? Quer dizer, a pessoa faz a vida cristã uma fuga, um refúgio. Amém? Tá? Então eu não posso fazer da minha vida ir para a igreja. Eu conheço gente, irmão, conheço gente que só trocou o bar pela igreja. Amém? Tá? Por quê? Ele prefere ficar o dia inteiro na igreja, inclusive mulheres. Muitas mulheres. Que não está bem dentro de casa. Muitas mulheres. Por quê? Também, viu, pastor? Porque não está bem dentro de casa. Tem homem também. Viu? Então ele se refugia na igreja. Eu já vi mulher falando, a igreja é meu refúgio. É minha casa. Amém? Tá? Não, meu irmão, meu refúgio é Jesus. Jesus. Tá? A minha felicidade é Jesus. Eu sugiro que essa irmã, amém, comece a adotar Jesus na vida dela. Amém? Porque se Jesus estiver junto com você na tua casa, você pode estar morando com a pior pessoa. Aleluia. Tá? Você vai mudar o foco. Verdade. Tá entendendo? Tá? O meu foco é Jesus. A minha felicidade é Jesus. Então, eu não me refugio na igreja. Amém? Tá? A igreja é o lugar de buscar. A igreja é o lugar que eu me reúno com meus irmãos para buscar a presença de Deus. Não para fugir das pessoas. Não para fugir das provações, das lutas. De casa, é verdade. Tá? Amém? Então, às vezes a pessoa faz da vida cristã um lugar para se refugiar. Né? Não, a minha vida cristã é o lugar de eu viver com Jesus, de eu viver o cristianismo, de eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Como consequência, temos muito de um cristianismo piegas, tá? Meloso, de gente que transformou a igreja em um gueto, onde se pode se esconder do mundo e se refugiar das dificuldades. Amém? Oculta-se assim o verdadeiro cristianismo, que é forte, desafiador de estruturas de um mundo decadente, onde o cristão é não um pedinte, mas um herói, um lutador, um agente transformador de uma sociedade corrompida. Aleluia! Verdade. Olha, eu vou repetir, que eu fiquei até arrepiado quando eu li isso aqui, tá? Mas o trágico é quando a vida cristã não é vista como uma luta, amém? Como um enganjar-se com Cristo, e sim como uma fuga. Como consequência, temos muito de um cristianismo pega, meloso, de gente que transformou a igreja em um gueto, onde se pode se esconder do mundo e se refugiar das dificuldades. Amém? Quando a pessoa faz da igreja isso, ela está com o foco errado. Tá? Amém? Olha o que diz aqui. Oculta-se assim o verdadeiro cristianismo, que é forte, desafiador de estruturas de um mundo decadente, onde o cristão é não um pedinte, mas um herói, um lutador, um agente transformador de uma sociedade corrompida. Amém? Tá? Se você
faz da igreja, faz do cristianismo um lugar de fuga, você não está diferente de muita gente lá do mundo. Eles só trocaram os lugares. Amém? Tá? Eles só trocaram a bebida alcoólica, trocaram o lugar de fuga deles é a bebida alcoólica, é o cigarro, é o baile, é a farra, tá entendendo? Tá? É a prostituição. Esses são os lugares de fuga dele. Amém? Tá? E o lugar de fuga do cristão, quando ele não entende, quando o foco dele não é aquilo que Deus tem para a vida dele, é a igreja. Amém? Tá? Só que se você buscar a igreja como fuga, tá entendendo? Você tá... Vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado, decepcionado. Vai ficar decepcionado. Tá? Amém? Em vez de você usar a igreja como lugar de buscar aquilo que você realmente deve ser, amém? Porque a igreja é a escola onde você aprende a ser o que Deus tem para a tua vida. Amém? E Deus quer que você seja o quê? Alguém forte, alguém poderoso, alguém capaz de transformar não só a sua vida, mas o ambiente que você vive. Verdade. Amém? Tá? Quando você torna a igreja uma escola, um lugar de aprendizado, um lugar onde você vai aprender o que Deus tem para você, onde você vai buscar recursos espirituais para você se tornar esse herói aqui que você precisa ser. Amém? Tá? Para você buscar esse agente transformador de uma sociedade corrompida, um lutador, amém? Tá? Alguém que aprende a lutar, aleluia. Alguém que vai para o ringue do dia a dia e não foge do ringue, tá? Ele luta, ele vai para a luta para vencer. Verdade. Tá entendendo? Tá? Então a igreja não é lugar de refúgio, a igreja é lugar de aprendizado. Amém? Onde você vai aprender a viver a verdadeira vida que Deus tem para você. Cristianismo é vida. Amém. Amém? Experiências com Deus, né, pastor? É você e Deus. Aleluia. O cristianismo veio na tua vida para ensinar você a viver a vida que Deus quer que você viva aqui na terra. Aleluia. Como é que as pessoas vão olhar para você se elas encontram em você alguém que não é diferente delas? Verdade. Amém? Que faz da igreja apenas um refúgio, apenas um lugar social, apenas um lugar que é um clube, onde eu vou me divertir, onde eu vou me encontrar com amigos, com pessoas que eu conheço. Tá entendendo? Muda o foco, transforma a igreja, amém? Na busca do conhecimento, na busca do entendimento do que Deus tem para você. Vá para a igreja para estudar. Vai para a igreja para ter conhecimento. Amém. Aleluia. Às vezes a pessoa vai para a igreja só para cantar. Verdade. Amém. Quando você procura a igreja só para cantar, você está simplesmente trocando. Amém. Trocando o forró, trocando o baile, trocando lá a diversão com música. Amém. Tá? O foco está errado. Tá? Agora, se você fizer do louvor um aprendizado, aí você vai crescer. Aí você vai entender o que Deus tem para você. Amém? Por quê? Porque você tem que fazer do louvor a palavra profética para a tua vida. Amém? As letras da música tem que falar com você e trazer vida para você. Não é trazer gestos, dança. Amém? Tá entendendo? Expressão corporal. Emoção, não. Não é só aquela emoção. Não. Não tem conteúdo. As palavras que se cantam no louvor e na música tem que trazer vida para você. É verdade. Amém? Mas se tem trazido só mexição de corpo, só gesto, tá errado. O foco tá errado. Amém? O foco tá errado. Aleluia. Tá? Então muda o foco. Eu vou para a igreja. Amém? Outra coisa, eu não vou para a igreja para buscar uma bênção. Eu vou para a igreja para buscar da parte de Deus o que Ele tem para a minha vida. Amém? Para que eu me torne uma pessoa forte nas minhas lutas, para me torne uma pessoa vencedora no meu dia a dia. Amém? Ali você vai aprender as lições pro teu dia a dia. Onde verdadeiramente estão as tuas lutas. Amém? As tuas lutas não estão dentro da igreja. Verdade. Tá? É que, como o foco está errado, dentro da igreja você tem muita luta. Começa o tititi, começa a olhar para o homem. Quero falar com você que está reclamando. Ai, eu estou dentro da igreja, mas é tanta luta dentro da igreja. Foco errado.
foco errado. Amém? Tá? Você tem buscado a igreja com foco errado. Tá? Amém? Igreja não é lugar de luta. Igreja é lugar de você buscar, se concentrar e buscar. Amém? Tá? Aleluia. Buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar o que Deus tem para a tua vida. Então, vai com foco lá. Eu vou com foco de trabalhar na igreja. Amém? Eu não trabalho na igreja, eu sirvo a igreja. Amém? Porque a igreja é o ajuntamento, são as pessoas. E eu estou ali para servir as pessoas. Tá? Amém? Eu vou ali servir as pessoas para a glória de Jesus. Tá? Mas as pessoas estão buscando a sua própria glória. Tá? E o que acontece? Como o foco está errado, em vez de ser bênção, só cria confusão. Em vez de ser bênção, só traz transtorno. E fica decepcionado, pastor. Às vezes a pessoa, ela vai ali na igreja, o pastor me pediu para fazer isso na igreja, o pastor pediu. Não, minha querida, se você está fazendo porque o pastor me pediu, você não vai ser recompensado e você vai se frustrar lá na frente. Né? Não é, pastor? Tem gente que vai para a igreja, faz as coisas na igreja, o quê? Visando para o pastor. O pastor pediu, o pastor mandou, o pastor pediu. Não faça isso, você tem que fazer para Deus. Né? Não é para pastor, para receber glória do pastor. Exatamente. Amém? Vamos lá. A preocupação maior de um seguidor de Cristo não é esconder-se do mal, mas combatê-lo onde quer que ele se encontre. Nosso Senhor manifestou-se para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Vamos lá, pessoal. Primeira João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem continua na prática do pecado, amém, pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Amém? Tá? Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amém? Tá? Se Deus veio destruir as obras do diabo e eu tenho uma vida alinhada com as obras do diabo, eu não posso ser chamado de filho de Deus. Tá? Eu preciso arrancar da minha vida, amém, toda a prática que me liga a Satanás. Tá? Eu tenho que quebrar essa legalidade na minha vida. Tá entendendo? Tá? E a Bíblia diz: o meu povo é destruído. É destruído. Então, em vez dele destruir, ele é destruído. Por que em vez de destruir, ele é destruído? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Se falta conhecimento, em vez de você destruir as obras do diabo, é o diabo que destrói a tua vida. É verdade. Amém? Por isso que o teu foco em relação à igreja tem que mudar. Amém? Tá? Eu vou aprender a palavra de Deus, me alinhar com a palavra para destruir toda a obra do diabo que aparecer na minha frente. Amém. Amém? Toda a obra do diabo, os impedimentos, as práticas, as coisas que o diabo faz que cercam a tua vida, amém? Para ele destruir você espiritualmente, destruir você emocionalmente e destruir você até materialmente. É verdade. Tem muita gente destruída por obra do diabo. Porque não conhece a Porque não conhece a palavra. Não conhece os seus direitos em Cristo, né, pastor? Não Exatamente. conhece os seus direitos em Cristo, aí sofre, não é? Sofre, fica doente, fica frustrado, se desvia, ou às vezes está dentro da igreja e está desviado e não percebe, e nem sabe. Exatamente. Já cauterizou. Amém.
vamos para a reta final. O sem faltar em nada não é, evidentemente, uma promessa ou uma exortação cujo escopo se limita à realização material. O cristianismo surgiu exatamente entre a classe social menos favorecida. Entre os destinatários de Tiago havia um grande contingente de pobres. Uma pessoa firme em Cristo, enfrentando suas crises pessoais e vencendo-as, tornar-se-á cada vez mais uma pessoa equilibrada e segura, a quem não faltará ânimo para enfrentar as dificuldades da vida sem desespero. Aleluia. Amém. Vamos entender. Eu vou repetir de novo, porque eu achei interessante. Amém? A gente pega a palavra sem faltar nada, né? Não vai faltar nada na minha vida. Agora eu sou crente, não vai faltar nada na minha vida. Opa, vamos entender. Amém? Vamos entender. O sem faltar nada não é evidentemente uma promessa ou uma exortação cujo escopo se limita à realização material. Antes de você focar o material, você tem que primeiro focar o espiritual. Amém? Primeira coisa que você precisa enxergar na tua vida, tá? Que para você melhorar materialmente, você precisa primeiro mudar espiritualmente, tá? E depois crescer espiritualmente, tá? Aí depois você pode ter certeza que o material, amém, vai mudar naturalmente. Porque de repente, amém, eu estou falando com pessoas que já têm emprego, já têm profissão, já têm trabalho, amém? Tá? É que por falta de conhecimento da palavra, o diabo não deixa essa pessoa progredir, tá? Eu estou falando com pessoas que têm sabedoria, que são inteligentes, amém? Tá? Não tem posses, mas é sábio. Não tem posses, mas é inteligente. Verdade. Tá entendendo? Tá? É sábio, né? Tem sabedoria. Exatamente. É. Quando ele crescer espiritualmente, aleluia, tá? O diabo vai ter problema com ele. Por quê? Porque ele vai começar a vencer as suas lutas na área material. Entendeu? Por quê? Porque o conhecimento liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém. O conhecimento liberta. Tá entendendo? Tá? Eu lembro que quando eu comecei os cultos de libertação, amém, as pessoas tinham entendimento que libertação era só de demônio. Né? E tive muito problema por causa disso. Amém? Porque muito crente não entendia. Amém? Que a verdadeira libertação é a libertação da ignorância, da falta de conhecimento. Amém? Tá? Que se elas conhecessem a verdade, elas iam se libertar. Que muitas das amarras, muitas das coisas que aprisionam o ser humano, tá? É falta de conhecimento. Tá entendendo? Quando elas adquirem o conhecimento, elas são desatadas. Aleluia. Glória a Deus. Tá entendendo? Tá. Quando o Tiago escreve essa carta, no meio que Tiago escreve, havia muita gente necessitada, muita gente pobre, muita gente desfavorecida, né? Ou menos favorecida, tá? Uma pessoa firme em Cristo, enfrentando suas crises pessoais e vencendo-as, tá? Amém? Quando uma pessoa está em Cristo e ela adquire esse entendimento, amém? Que ela precisa enfrentar suas lutas, e que ela precisa adquirir o conhecimento para vencer essas lutas, né? Para vencer as suas provações, para poder fazer as suas provações ser realizadas de verdade, tá? Amém? E ela vai se firmando em Cristo, tá? Ela vai se tornando uma pessoa vitoriosa, tá? E ela torna-se cada vez mais uma pessoa equilibrada e segura. Ai, como é bom você conviver com pessoas equilibradas e seguras. Amém? Tá? Aleluia. Nós temos que trabalhar esse equilíbrio e temos que trabalhar a nossa vida para que ela esteja mais segura. Amém? Tá? Com a estaca mais profunda. Tá entendendo?
A gente precisa se aprofundar um pouco mais para ter mais segurança na nossa vida. Se você coloca a coluna, amém, de uma forma rasa, tá? Você pode ter certeza que a tua casa vai cair. Amém? Se você quer montar uma estrutura grande para cima, quer dizer, a coluna que vai para cima é do mesmo tamanho que vai para baixo. Se você faz uma coluna de 2 metros e você tem uma casa de 4 metros, você corre o risco da tua casa cair. Amém? Tá? E ninguém quer aprofundar a sua vida em Cristo. Ninguém quer aprofundar no conhecimento de Cristo. Todo mundo quer construir. Todo mundo quer uma casa grande. Mas ninguém quer ter o trabalho, amém, de cavar para baixo. Tá? Ninguém quer ter o trabalho de cavar para baixo. Porque cavar para baixo dá trabalho. Amém? Vai ter camadas que você vai ter que, sabe, pegar marreta e quebrar a pedra. Tá entendendo? Tá? Então tem gente que não quer. Então acha muito mais fácil chegar na igreja, tá, e buscar só os materiais para construir por cima. Não interessa o que vai acontecer lá embaixo. Tá? E se você não tiver uma boa segurança embaixo, uma boa estrutura lá embaixo, tudo que você construiu aqui em cima cai. É por isso que está cheio de crente derrotado dentro da igreja. Verdade. Amém? Tá? Derrotado emocionalmente, derrotado sentimentalmente, casamentos derrotados, famílias derrotadas, destruído emocionalmente, tá? Destruído materialmente. Por quê? Porque não cavou bem a casa. Não cavou bem a estrutura. Tá? Nunca teve o trabalho de buscar Deus realmente da maneira que buscou. Outra coisa errada, tem gente que só busca Deus quando o problema chega. É verdade. Tá? Nós temos que trabalhar com prevenção, fazendo a manutenção da nossa vida espiritual, para que quando o problema chega, a gente está preparado para enfrentá-los. Está entendendo? É verdade. Amém? Qualquer profissional hoje sabe, amém, que se ele não buscar uma renovação da sua profissão, ele fica para trás. Tá? Todo profissional sabe que ele tem que estar sempre se atualizando. Por quê? Porque ele sabe que sempre as pessoas estão na frente dele. Tá? Quem já está no mercado do trabalho tem que se atualizar. Porque quem está chegando já se atualizou. Amém? E quando ele se estabelecer, vai precisar se atualizar. Na vida é uma constante atualização, uma constante renovação. Está entendendo? Tá? Então vamos lá. A quem não faltará ânimo para enfrentar as dificuldades da vida sem desespero. Amém? A pessoa que busca, que antecipa o problema, tá? Ela enfrenta os seus problemas sem desespero. Tá? Amém? Ela enfrenta as dificuldades sem desespero. Por quê? Porque ela mantém o ânimo sempre em alta. Amém? Você precisa ter um nível de ânimo sempre em alta. Percebe? E isso é uma constância, uma constante busca. Você tem que estar sempre buscando para manter o nível aqui do teu ânimo. Aleluia. Por isso que você não pode parar de orar. Não pode parar de ler a palavra. Não pode parar de viver em comunhão. É verdade. Quando você para, amém? O desânimo vai tomando conta da tua vida. Tá? Amém? E a primeira coisa que o diabo, quando percebe que você está desanimado, ele te amarra. Verdade. Tá? E aí, para você adquirir ânimo novamente para ler Bíblia, para orar e para ir para a igreja, é muito difícil. É muito difícil. Tem muita gente amarrada que já perdeu a força completamente. Porque deixou chegar a esse nível, tá, de desânimo. Tá certo? Vamos lá. Aprendemos que o evangelho não é para se viver choramingando pelos cantos, lamuriando os problemas, constantemente derrotado, com tropeços aqui e acolá. Não é também um par de muletas para se arrastar pela vida, nem ainda um narcótico para amenizar dificuldades que enfrentamos. O evangelho é um chamado, vou repetir, o evangelho é um chamado para a maturidade, para lutar, para vencer e para crescer. Amém? Ó, coloca esses alvos na tua vida. Vamos contar. Alvo número 1, alcançar a maturidade.
Alvo número 2, buscar força para lutar. Alvo número 3, buscar sabedoria e entendimento para vencer. Alvo número 4, amém? Buscar o conhecimento para você crescer, amém? Tá? Maturidade, vencer as lutas, amém? Vencer as dificuldades, tá? E crescer espiritualmente. E crescer em todos os sentidos, não só espiritualmente. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente e crescer materialmente. Fala, pastora. Aqui no Salmo 119 e no 130 diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Amém? A explicação da tua palavra traz luz, quer dizer, traz esclarecimento, né? Certo. E dá sabedoria às pessoas simples. Amém. Entendeu? Quer explicar? Quando a gente aprende a palavra de Deus, né, com alguém que sabe explicar, que sabe ensinar, ela traz o quê? Ela dá sabedoria até para as pessoas mais simples. Às vezes a pessoa, pastor, ela não sabe ler, ela não é culta, entendeu? Mas ela adquirindo a sabedoria, né? Alguém explicando a palavra de Deus com sabedoria, entendeu? A pessoa vai saber como andar, como guerrear, como enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Não precisa nem escrever, mas eu não sei ler, não sei escrever, eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo. Mas se você estudar a palavra de Deus, o Senhor vai te dar sabedoria para enfrentar as lutas e os problemas. Eu chamo isso o seguinte. Sabedoria que vem do alto. Eu chamo isso o seguinte, é uma escadinha, né? Isso. Eu busco o conhecimento, adquiro a sabedoria, isso. Amém? Tá? E pratico com entendimento. Isso. Aleluia. Isso. Tá? Quando se junta o conhecimento com a sabedoria, fica muito mais claro o meu entendimento de como praticar aquilo. E aí eu saio vitorioso naquela luta e naquela provação. Amém? Tá? Isso é importante. Verdade. Tá? Isso é importante. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá na última, para encerrar. Tá? E quando o servo de Cristo compreende o que Tiago quer dizer, descobre que a cada batalha vencida em sua vida está mais fortalecido em seu caráter. Fracos e indecisos nunca entraram para a história. O que caracteriza os heróis da fé em Hebreus 11 é exatamente sua coragem em permanecerem firmes como quem vê aquilo que é invisível. Hebreus 11, 27. Amém? O cristão não pode viver como um derrotado. Por isso, se você tem problemas e sofre, não entregue os pontos. Se você tem problema e sofre, não entregue os pontos. Enfrente suas dificuldades com fé no Senhor. Nas lutas travadas está a firmeza. As dificuldades e os sofrimentos fazem parte da vida. Não podemos impedi-los de desabarem sobre nós, mas superá-los é descobrir a beleza da vida e crescer emocionalmente como cristão. Deus abençoe os irmãos. Amém? Aleluia. Sugiro que você, para fixar tudo que eu falei aqui, você veja de novo essa lição, tá? Vai ficar gravada aí no Facebook e eu vou colocar no YouTube também, tá? Para ficar gravado. Eu acredito que eu aprendi muito hoje aqui com vocês e eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito com a gente aqui. Tá certo? Deus abençoe por essa palavra. A pastora Renata vai fazer uma oração e nós vamos encerrar esse momento. Oremos. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos aprender da tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela vida do pastor Valmir, Pai querido, que tem nos trazido, Pai querido, a explicação da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo que temos aprendido. Verdade. Pai querido, abençoa cada irmã, cada irmão que participou desta live. Deus querido, que o Senhor possa abençoar e dar sabedoria, Senhor,
para enfrentar as lutas, Pai querido, que possamos, Deus amado, andar, Senhor, em retidão à Tua palavra, Senhor. Tu conhece, Pai, o coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, que somos falhos, Pai querido, que temos fraquezas, que temos limitações, mas Tu és o Deus, Pai, que nos guarda, que nos ajuda, Senhor, a andar, Pai amado, segundo a Tua palavra, que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no Teu conhecimento, Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Nos dê, Pai querido, um resto de dia abençoado. Eu profetizo, Deus, que o nosso dia vai ser uma bênção em todas as áreas da nossa vida e em tudo que nós iremos realizar neste dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. O reino de Deus quer te socorrer. Jesus Cristo te socorre. Amém? Quero lançar um convite para todos vocês. Hoje, quarta-feira, 20 horas, nosso culto de oração, nosso culto de busca de poder, conhecimento, amém? Aleluia. Aonde a gente vai buscar o conhecimento, adquirir a sabedoria e ter o entendimento para ser vitorioso no dia a dia. Amém? Nosso culto é um auxílio emergencial para a sua vida. Amém? O culto que nós vamos fazer às quarta-feira é um auxílio emergencial para a sua vida. O reino de Deus quer te socorrer. Jesus Cristo te socorre. Deus te abençoe todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus e que todo o povo de Deus, amém, diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Amém? Só faltou o endereço, né? Hoje, quarta-feira, estou aqui em Santos, Rua Carvalho de Mendonça, 405 Altos. Tchau, pessoal. Deus abençoe.